Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, meus queridos fazedores de mosto. E entramos em mais uma aula do nosso On Your Flavor e vamos direto ao ponto, esterificação excessiva, gente. Então, esse ponto aqui, ele abrange todos os ésteres que a gente fala. Quando a gente fala em ésteres produzidos pelas leveduras, são todos aqueles aromas. Vamos lá, vou elencar alguns aqui que vocês sabem os nomes, vou deixar o material de apoio aqui com os nomes e a origem e qual é o aroma proveniente daquele éster, tá? A lista é gigantesca de ésteres produzidos pelas leveduras. Lembrem que a gente sempre tem algumas cepas que produzem mais ésteres que outras. Geralmente, a gente está falando de cepas belga, cepas ale, que têm essa origem e são extremamente esterificadas. Então, elas têm aroma cítrico, aroma floral, aroma de frutado, com várias frutas específicas, né? Tem maçã vermelha, tem maçã verde, tem laranja, tem kiwi, tem uva, abacaxi, rum, pêssego, tem um monte de aromas, todos eles entram dentro desse grupo, esterificação, tá bom? Só para deixar claro para vocês, vai estar lá no material de apoio aqui dessa aula, todos os possíveis ésteres que vocês podem encontrar ao longo dos processos cervejeiros. E lembrando que todos, ou quase todos eles, estão muito mais associados a cepas belgas, né? Então, a gente tem cepas alemãs e cepas belgas que têm essa característica muito mais presente de esterificação. Vez ou outra, a gente tem algumas lagers que também têm esse potencial, tá bom? E eu vou deixar para vocês também aqui de material de apoio um guia de fermento, que foi um guia da Agrária novo desse ano de 2022, que abrange todas as mandalas de sabores. Para quem não conhece esse guia, ele também está aqui no material de apoio de vocês, para que vocês consigam aproveitar isso e tirar dúvidas. Ah, eu quero utilizar uma cepa que produza um limão siciliano, eu quero ter uma acidez mais natural na minha fermentação, quero produzir uma lager que tenha uma característica, um toque, né? Vai lá naquele catálogo e dá uma folhada nas mandalas de aromas e sabores que as leveduras podem ter. E aí vocês podem escolher com base nisso também, né? E quando a gente não tem uma referência, né, a gente procura em literaturas. Como são pouquíssimas literaturas que trazem esse material de apoio para a gente recorre aos materiais bem feitos que o pessoal já fez, né, e valoriza o trabalho dos outros. Então, nós temos alguns sabores indesejados, a gente tem sabores agradáveis e sabores indesejáveis, né? Então, os ésteres, em geral, eles trazem ambas as características. E eles são resultados das combinações dos álcoois e dos ácidos orgânicos. Geralmente, ocorrem, são gerados e são ligados durante o processo de fermentação também. E o que pode acarretar esses problemas, né? Expor, um primeiro problema, expor a temperaturas altas demais durante a fermentação. Então, acontecendo isso, a gente tem esterificação em excesso. Mas, gente, lembrando que vocês vão utilizar a mesma estratégia caso vocês queiram, de fato, aumentar a esterificação. Por exemplo, vai fazer uma Weiss. Uma Weiss tem, basicamente, cravo e banana como os principais ésteres produzidos por essa levedura. Vocês querem melhorar, aumentar o potencial dessa levedura, de produzir esses ésteres que vocês querem, então, uma das características, dos fatores, é que vocês adicionem um pouquinho a temperatura de fermentação dessa Weiss. Essa é uma estratégia. A outra é a taxa de inóculo muito baixa. Vocês podem utilizar, alguns estilos utilizam até 1/3 da quantidade de leveduras para a quantidade total. Por exemplo, chegamos numa Weiss, digamos que a gente ia fazer uma fermentação que levava 3 milhões de células, digamos, só para a gente ter um número padrão. Eu posso baixar essa taxa de inóculo até 1, né, dos 3, 1, e ela ainda assim vai desenvolver, ela ainda assim vai ter um potencial gigantesco e excelente de fermentação, e ela vai te dar muito mais éster, que é aquilo que tu quer para aquele estilo de cerveja. Então, dependendo do estilo, tem como tu trabalhar com isso de forma muito positiva. E o último ponto é baixa disponibilidade de maltose e maltotriose, ou seja, de açúcares. Quando a gente tem algum problema na nossa abraçagem de conversão de amidos,
geralmente isso acarreta em uma baixa esterificação uma excessiva, falei ao contrário, uma excessiva esterificação da nossa cerveja. E isso tudo que a gente falou aqui gera o quê? Gera uma multiplicação excessiva. Quando a gente fala de baixa taxa de inóculo, temperatura elevada e baixa quantidade de maltose e maltotriose, que são os açúcares mais complexos, né, e mais... eu não falei errado? Eu não falei. Deu tilt aqui na mente, né? Muita disponibilidade de açúcar, ou seja, gente, concentrações elevadas de mostos com alta densidade, high gravity, tudo isso favorece a multiplicação celular. Então, a gente tem altas células sendo geradas o tempo todo. Isso faz com que a gente tenha toda essa esterificação sendo gerada. E como é que eu soluciono isso? Basicamente, vocês utilizarem leveduras que têm um potencial de neutralidade maior, ou seja, não terem esse fator, essa característica de esterificação tão elevada assim, porque geralmente isso é uma coisa positiva. Somente é negativo quando a gente não quer aquele éster na nossa cerveja. Mas todos os ésteres que a gente está falando aqui são ésteres benéficos, né? A gente tem outros ácidos sendo vinculados como defeitos sensoriais, mas eles não entram na categoria de esterificação. Eles entram na categoria de ácidos. Existem muitos ésteres que são ácidos, sim. Ácido butanodiol, ácido isoamílico, ácido... butiorato de etila, de metila também. Todos eles são alguns ácidos, mas nem todos os ácidos em si são ésteres. Então, a gente tem ésteres positivos e a gente tem defeitos sensoriais que são ácidos também. Então, a gente controla isso com cepas mais neutras, com uma taxa de inóculo correta e fermentações com temperaturas um pouquinho mais baixas, principalmente nos 2 primeiros dias. A gente não faz com que a levedura produza tanto éster assim, fazendo com que aquilo lá fique mascarando, né, os outros compostos da nossa cerveja. Então, a gente tem um blend agradável de esterificação. Gente, a aula de ésteres era isso. Finalizamos mais uma aula desse nosso módulo de On Your Flavors. E espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo os comentários. Entrem em contato com a nossa equipe, caso vocês queiram falar sobre algum outro que não esteja aqui. E te vejo na próxima aula.